Sonic, o ouriço azul veloz. Knuckles, o equidna vermelho forte. Tails, a raposa inteligente. Oi, gente! Tudo bem? Ai, eu tô tão emocionante aqui no meio dos meus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao Passo a Passo da turminha do Sonic! Pronto, coloquei todo mundo aqui atrás para eu poder falar com vocês várias coisas importantes e eu preciso que vocês prestem bem atenção e não adiantem o vídeo, por favor, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Monique Rangel e sejam bem-vindos ao meu canal. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos. E aqui no canal você tem acesso ao passo a passo inteiramente gratuito. Se você tiver interesse em reproduzir o projeto, no caso a turminha do Sonic, o molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no link azul, que você vai entrar direto no site para adquirir pagando uma taxa bem pequenininha para que você me ajude a continuar criando vídeo aqui no YouTube. E você que está me assistindo na semana do lançamento deste vídeo, corre no site para garantir o seu molde e aproveitar o valor promocional, porque depois o valor vai ser reajustado, hein? Agora eu vou falar com vocês algumas informações importantes. Até anotei aqui para eu não esquecer, para falar tudo certinho para vocês. Ó, o tamanho das peças, cada uma peça 43 centímetros de altura. Caso você queira aumentar ou diminuir, você vai precisar fazer a regrinha de 3 para poder achar a proporção certinha para a necessidade do tamanho que você precisa, tá? Então, lá no meu Instagram eu ensino a fazer essa regrinha de 3, é muito fácil, tá lá nos destaques. Próxima, o valor das peças. Cada peça com o valor estimado, né, gente? Porque assim, eu tenho os meus custos fixos, os meus custos variáveis, que são diferentes dos de vocês. Então, o valor que eu vou te passar aqui, para cada peça que você pode vender, é o preço estimado que eu cobro. Então, se você for vender, você pode cobrar, em média, 120 em cada peça. A confecção dos bonecos você pode fazer tanto à máquina quanto à mão. Lembrando que para fazer a máquina você vai precisar riscar o molde, deixar a margem para você costurar. Eu usei o ponto reto, então você também pode usar. E aí depois que você fizer a costura é só desavessar para poder fazer o enchimento. Agora, para fazer à mão não tem essa preocupação de deixar margem nem nada, é só cortar no risco do molde e fazer a confecção, né? Usar a costura do ponto caseado ou chuleado, que você preferir, e fazer o enchimento normalmente. Monique, se as peças sujarem, eu posso lavar? Como que eu tiro poeira? Como que eu faço a higienização? Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico todo o processo que eu utilizo para higienizar as peças. Pode ser lavando, pode ser tirando poeira com secador de cabelo, com lenço umedecido, usando água sanitária. Então tudo isso você vai aprender no vídeo que tem aqui no canal. Mas, por exemplo, essa daqui, você não pode lavar ela, porque ela tem peças que contém aqui o papelão. Então, você não pode lavar ela, porque vai amolecer e a peça não vai mais ficar em pé sozinha. Então, tem todos esses detalhes que vocês precisam analisar antes de fazer a devida higienização, como, por exemplo, lavar. Então, se você for tirar o pó, você usa secador de cabelo na temperatura fria para não ativar a cola quente e descolar tudo. Então, o feltro ele é muito resistente, mas você precisa tomar cuidado com essas questões. Não manusear, porque pode dar bolinha, e se der bolinha, tem como reverter também. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino tudo isso. Então, todo esse processo de manutenção você pode fazer no feltro, só que tem
que ter se atentar a esses detalhes para que você não estrague a sua peça e ela tenha um tempo, uma durabilidade maior. Após tantas informações importantes, vamos agora então para o passo a passo! Comecei pela luva do Sonic, já risquei o gabarito dos dedos e comecei a fazer a costura. Tô demonstrando com a linha preta só para mostrar a costura mesmo, que é o caseado. E se você fizer à mão, esse é o pontinho que eu indico para você fazer. Nesse caso, eu usei a máquina de costura, como eu já mencionei no início do vídeo, mas você pode utilizar a costura manual. Eu usaria 2 fios de linha para fazer o caseado ou até mesmo um pontinho enxuleado. Depois que eu fiz a costura em toda a volta, eu usei a máquina de costura, mas você pode fazer à mão, como eu já havia dito. E aí, logo em seguida, fui para a marcação dos dedos, que vai estar lá indicado no molde para fazer o ponto atrás. Então, é só você riscar o molde na parte da frente da luva e fazer o ponto atrás. Eu usei a linha preta só para demonstrar, mas depois eu troquei a cor da linha para ficar bem mais neutro. Então, depois que você fizer todas as costuras nas marcações dos dedos, é hora de encher. Encha primeiro cada vão dos dedos. Eu estou usando esse palitinho que me ajudou bastante na hora desse enchimento, para que os dedos fiquem bem rechuchudinhos e com esse volume entre as costuras. Depois que você encher os dedos, complete o enchimento, mas deixando um dedo aproximadamente sem enchimento para poder encaixar o braço. E o braço é só você costurar em toda a volta e fazer o enchimento normalmente. E aí sim você encaixe as duas partes para fazer a colagem, fazendo a união. E eu estou usando a cola quente para poder ser mais rápido esse processo. Passei cola de um lado, passei cola do outro e esperei esfriar. Para completar a luva, tem esse detalhe que é só colar as pontinhas. Passei um fiozinho de cola, só não passei muito na beiradinha para não atrapalhar na hora da costura. E aí no vão, coloquei um pouquinho de enchimento só para dar um volume, não é muito, tá? É só um pouquinho mesmo, formando esse charutinho. E aí eu vou apertando, colocando essa colagem pro meio, assim como eu tô mostrando, e unir ponta com ponta para fechar com um pontinho caseado. Depois que eu fiz a costura, eu desvirei, colocando a colagem e a costura para o lado interno, dando acabamento na parte de fora. E aí depois é só encaixar no bracinho até chegar na luva. O encaixe ficou bem justinho, que eu não senti necessidade de passar cola. O corpinho já costurei em toda a volta e comecei a fazer o enchimento. Fiz o enchimento pelas pernas e também pelo pescoço. E se a perna ficar um pouquinho envergada, é só você ir moldando, deixando ela um pouquinho mais reta. Após o enchimento, é importante fechar as aberturas. No pescoço, usei o ponto caseado para fechar e nas perninhas, usei o ponto chuleado para poder fazer como se fosse um fuxico, fechando essa abertura e deixando o enchimento compactado lá dentro. Depois do corpinho pronto, passei para o detalhe da barriga. Lá no molde vai estar indicando para você dublar uma vez o feltro nude. E a dublagem nada mais é do que você colar 2 partes do feltro da mesma cor e do mesmo formato do molde. Mas essa dublagem é opcional. Você pode simplesmente cortar o molde uma vez no feltro e seguir o processo. Aproveitei e já usei o ferro de passar para deixar tudo bem lisinho, sem nenhum enrugado, sem nenhum amassado. E eu estou usando na temperatura nylon do meu ferro. Passei também ali a chama do isqueiro para selar toda a fibra que possa ter ficado eriçada. E, por fim, colei o detalhe da barriga no corpinho. Reparem que eu fui colando aos poucos para poder eu ter um controle a mais no posicionamento.
Essa é a parte da meia, que lá no molde vai estar indicando o posicionamento certinho para você fazer a colagem. Eu não passei cola nas beiradinhas, só passei ali na indicação e colei a ponta superior para baixo. Reparem que eu não colei a beiradinha, como eu disse, para não atrapalhar a costura. E aí, ficando o vão igual ao da luva, é só fazer um pouquinho de enchimento, botei um bocadinho de nada, só para dar um voluminho, ficando fofinho dessa forma. E logo em seguida, unir as duas pontas para fazer a junção com a costura. Usei o caseado para poder fechar. Fiz a costura do lado avesso e então desvirei o trabalho. Continuei o processo de fechar. Embaixo eu estou usando o pontinho chuleado para poder fechar como se fosse um fuxico, igual eu fiz na perninha. Só que na meia o processo é um pouquinho diferente desse fechamento, porque eu precisei deixar uma abertura na parte de baixo. Então eu usei a ponta do meu dedo para poder não fechar completamente e então fiz o arremate e ficou tudo certo. E vocês vão entender já já o porquê dessa abertura. E aí eu fiz as meias iguaizinhas. E vejam só o processo de colagem. Peguei a meia, encaixei na perninha, alinhando as costuras para ficarem certinhas. E aí sim, por esse buraquinho, eu encaixo a pistola de cola quente, o biquinho, para poder colocar a cola lá dentro e ficar tudo coladinho. Agora sim, podemos passar para a parte dos pés, que no caso é o tênis, que é a minha parte favorita. Vamos lá. Estou mostrando para vocês todos os recortes, todas as partes que vocês vão precisar ter para confeccionar esse tênis. Então, tem um papelão, a parte da sola, a parte de trás, juntamente com a manta R1 ou R2, tem a parte da frente, o detalhe amarelo, a alça da parte de trás do tênis, o detalhe da parte da frente que eu dublei para poder ficar bem branquinho, e a tirinha de acabamento da costura. Vamos para a confecção. Reparem que o papelão, ele tem essas tramas dentro dele. E então eu cortei o molde seguindo esse sentido. Dessa forma, eu consigo fazer o vincado no papelão para dar esse ar de ponta arrebitada seguindo o sentido dele. E então eu fiz a colagem da sola, depois colei um pedacinho de feltro na parte interna para poder segurar esse vincado. Colei a manta R1 bem ali no meio da parte de trás do tênis e você pode usar também o EVA, caso você não tenha a manta, porque é só mesmo para dar estruturação. E então fechei ali a fenda de cada lado, não passei muita cola na parte de baixo para não atrapalhar o caseado. Essa é a alça do detalhe do tênis, que é só colar bem ali no meio dessa parte de trás. Depois das duas partes prontas, é hora de alinhar as duas. Reparem que eu deito a parte de trás sobre a sola para poder eu achar o alinhamento certinho. Usei prendedor para segurar tudo e não sair do lugar. E eu iniciei o caseado por essa ponta. Usei um fio de linha somente e conforme eu ia costurando, eu ia alinhando o feltro de acordo com a anatomia da sola do papelão, que isso ajudou bastante também. E eu tomei cuidado para poder pegar todas as camadas de feltro e deixar o caseado ainda mais delicado. Assim que eu finalizei a costura da parte de trás, eu já vim com a frente do tênis e encaixei ali. Então, eu só fui posicionando e coloquei também um prendedor para segurar essa parte da frente e aí eu começar o caseado. E o caseado, vocês vão precisar começar a fazer seguindo a costura já feita da parte de trás. Então, eu fui utilizando a própria casa do ponto para poder dar continuidade nessa costura.
E eu fiz isso até chegar do outro lado do sapatinho. Depois que eu fiz as costuras, eu peguei a cola de silicone, melequei bem ali na ponta do tênis para poder eu colocar a fibra siliconada e ela não ficar sambando lá dentro. Então é bem importante colocar um pouquinho de cola para poder o enchimento ficar compacto lá dentro. E eu coloquei uma quantidade razoável para que a pontinha fique bem redondinha, assim como eu mostro. E logo em seguida eu passei um pouquinho de cola nesse encaixe da parte de trás quanto da parte da frente do tênis. E agora só a parte de finalização com os detalhes do tênis. Essa parte branca, ela encaixa certinho ali na anatomia do tênis. Ela não pode passar muito da sola. Ela tem que ficar acima da costura para poder a tirinha de acabamento encaixar ali certinho. Eu vou mostrar para vocês. Essa é a tira de acabamento que todos os tênis eles terão, que é só passar um fiozinho de cola e seguindo o formato da própria costura. E no encontro das duas pontas dessa tirinha, eu passei um pouquinho de cola quente para camuflar e parecer que não tem emenda. E fala sério, olhem só que fofinho que ficou! Essa versão moderna do tênis do Sonic, eu simplesmente tô apaixonada! Bora calçar o Sonic então! Ó, passei cola quente lá no fundinho do papelão e encaixei a perninha já com a meia. E se ficar um enrugadinho assim como ficou o meu, não tem problema. É só colocar um pouquinho de fibra siliconada nessas partes frouxas que vai ficar tudo lisinho. E olhem só esse par, gente, de tênis. Os bracinhos eu decidi colar somente. Isso mesmo, com cola quente, passei um pinguinho, depois eu fui completando até ficar bem seguro. Se você quiser, pode fazer articulado, tá? Mas eu decidi fazer só com cola. Vamos para o fuço. Lá no molde vai estar indicado lá a fenda que você vai precisar cortar para costurar. E a costura que eu tô usando é o ponto atrás, só para fechar, para dar um efeito mais dimensional nesse focinho. Pois bem, aí já fiz uma fenda, vou fazer a outra e logo em seguida encaixar as duas partes, casear e fazer o enchimento. Para fazer a boca, usei o ponto atrás para vir vincando a marcação. E aí eu fiz a primeira costura vincando e depois eu voltei fazendo o contorno mais aceso. E eu usei 6 fios de linha preta. O nariz eu fiz o caseado em toda a volta e fiz o enchimento. Tô usando a linha branca só para vocês verem como que fica o caseado bem singelinho com um fio de linha só. E aí eu usei a linha preta, é claro. Depois selei com fogo todas as fibrinhas que possam ter ficado. E assim ficou o narizinho. Para colar o narizinho é só passar um pinguinho de cola na base dele e posicionar ali nessa parte protuberante do meio do fuço. A cabeça é o mesmo esquema do fuço, que é primeiro você fecha a fenda, depois caseia em toda a volta, faz o enchimento. Eu fiz o enchimento lá por trás, por isso que apareceu essa abertura aí. Logo em seguida, passei o ferro para poder ficar tudo bem lisinho, alinhadinho. E eu fiz essa abertura que é para o pescoço, que eu medi mais ou menos uns 2 dedos da base da cabeça e fui comendo a fibra lá dentro para poder abrir espaço. As orelhinhas eu fiz de um jeito diferente para dar ela uma cara de estrutura, só que ela não vai ter nada dentro, vai ser só feltro mesmo. Então eu fiz a costura com ponto atrás do lado avesso, desavessei ela e quanto menor o ponto que você fizer na hora da costura, melhor. Depois que eu desavessei, eu passei cola quente na berolinha para poder colar para dentro e fazer um acabamento.
Depois colei o detalhe bem ali no meio e deixei esfriar nessa posição, meio dobradinho. Eu quero te mostrar agora as duas versões dos olhos. O olho que eu vou ensinar para você agora todo detalhado, no sombreado, e o olho normal que você também pode fazer, que fica bonito também. E essas são as partes que compõem o olho. A sobrancelha, que é dublada, né, que são 2 vezes o feltro coladinho no mesmo molde, e também a parte branca desse olho que eu dublei. Já começo esfumando essa menina do olho, a parte verde. Peguei um pedacinho de feltro e fui esfumando a sombra branca, mas que pode ser também tinta branca. Posicionei a bolinha preta ali no meio, não colei ainda, só coloquei para me guiar na hora de fazer os pontinhos. E eu tô usando linha comum de costura ou um fio para fazer esses pontinhos, dando os veios do olhar. Depois de fazer todos os pontinhos em volta da bolinha preta, dei um arremate na parte de trás e passei um pouco mais de sombra porque eu queria que ficasse mais branquinho. Depois finalizei selando com fogo e fiz a colagem das partes. Após todas as partes coladas, assim fica o olho. E vamos para a montagem da cabeça. O esquema para posicionar o fuço na cabeça é você encostar os dois na mesa, alinhando certinho, e aí vai ficar assim. Eu não gosto de colar agora nesse momento, eu gosto de posicionar tudo com alfinete para depois eu começar a colagem, porque eu acho que assim o rosto fica mais harmônico. Então, fui colocando o alfinete em tudo, no fuço, aí encaixei os olhos, depois posicionei as orelhinhas e no fim eu comecei a colagem de todas as partes. O segredo para colar essa orelha é passar cola quente bem internamente, para aí sim você colar na cabeça, sem deixar cola nenhuma aparecendo. E seguir com a colagem agora nos olhos. A parte da sobrancelha fica uma por cima da outra, sobreposta mesmo. Então, cuidado nesse momento para não sujar. Depois do fuço, colei uma parte, um lado primeiro, depois passei para o outro e sempre segurando a cola até ela esfriar. Porque o segredo da cola quente é você ter paciência. Então, passou a cola quente, tem que esperar ela esfriar no tempo dela. Logo em seguida, depois que eu colei, ficou um vão bem grande em volta desse fuço. Então, eu fui passando um fiozinho de cola aos pouquinhos, apertando, esperando com paciência, até eu conseguir fechar todo o vão, ficando assim. Ah, e eu passei também cola ali entre o olho e também a parte do narizinho lá em cima, para poder ficar bem uniforme. E o rosto fica assim, bem fofo e bravo ao mesmo tempo. Logo em seguida, encaixei ali o pescoço para ver se estava tudo certo na abertura que eu havia feito. Depois, eu me baseei ali mais ou menos onde eu queria que ficasse, o queixinho quase encostando ali no detalhe da barriga. E então, assim, eu passei a cola quente lá dentro para poder segurar esse pescoço até encostar aonde eu queria, nessa posição assim. E depois também passei ali embaixo no queixinho
para a cabeça ela não ficar projetada para frente, ela ficar alinhadinha do jeitinho que a gente quer. E a colagem ficou assim. Espero muito que vocês também consigam fazer nesse alinhamento, que é o ideal. E vamos aos espinhos, onde caracteriza esse ouriço. Já costurei em toda a volta do espinho base. Já fiz também, como está indicado no molde, no pontilhado, para fazer o ponto atrás, para delimitar esses espinhos e dar contorno também. O enchimento, ele é somente nos espinhos, não é na parte toda da base, para não ficar muito volume na parte de trás da cabeça do Sonic. Então eu fiz um enchimento ali no espinho de baixo até esse limite, depois passei para o espinho de cima. E esse espinho de cima, ele sim, você vai precisar encher ele completamente, e eu vou mostrar para você como que fica. Depois que eu enchi todas as extremidades, ficou esse vão aí no meio. E eu abri um pouco mais o feltro para poder colar as duas partes e ficar mais seguro para quando eu for colar os espinhos externos. E os outros espinhos são o do topo da cabeça, abaixo do topo, os das costas e o rabinho. Todos eles, o esquema é costurar as duas partes do espinho, encher com a fibra siliconada e logo em seguida costurar a tampa. E cada espinho tem a sua tampa correspondente, então muita atenção porque todas elas se encaixam. E eu estou usando um fio de linha somente para fazer o caseado. E assim fica a costura. E essa é a anatomia de um dos espinhos, que é para encaixar literalmente na cabeça, então por isso que não pode ter muito enchimento nessa parte da tampa. E seguir fazendo o mesmo processo nos outros espinhos. Com os espinhos prontos, é hora de colar na parte de trás do Sonic. Peguei o espinho base, posicionei ele na cabeça e eu fui alinhando ele certinho ali na altura dos ombros, nem muito para cima, nem muito para baixo, para ficar bem harmônico. Depois que eu achei a posição que eu queria, passei um pouco de cola ali embaixo e depois na parte de cima, que são pontos estratégicos para deixar esse espinho bem fixado na cabeça. Logo em seguida, colei o espinho do topo da cabeça, que ele fica encaixadinho assim por cima. Depois encaixei o espinho de baixo. E assim ficou o encaixe, tomei muito cuidado para ficar bem alinhadinho. E segui colando o restante. Esse daí é o rabinho, que ele é o único que é viradinho para cima, que ele tem essa anatomia específica. E aí, completei a parte de trás dos espinhos. E mesmo com essa carinha brava que o Sonic tem, eu botei um pouquinho de blush nele. E também coloquei a minha etiqueta. Como essas peças foram provenientes de uma encomenda, eu coloquei minha etiquetinha para ficar bonitinha. E se você ainda não conhece a loja Casa dos Anjos, eu apresento para você agora. É uma loja especialista em recortes de feltro a laser. Lá você encontra diversos moldes, os moldes aqui do canal, e aí você compra direto no site que tá aqui embaixo na descrição. E aí as meninas recortam para vocês e chega na sua casa tudo recortadinho para você fazer a confecção das peças, fazer a costura e o enchimento, seguindo passo a passo. Então, se você quiser comprar qualquer recorte que você quiser do site, eu vou deixar aqui o link para você. E vamos para o Knuckles. Já montei o olhinho dele, que é bem parecido com o do Sonic. Já costurei a cabeça e fiz o enchimento. Os espinhos da parte da cabeça dele, né, que ele é uma equidna, ele parece um cabelo, um dread, alguma coisa assim parecida com esses espinhos longos, que no caso eu costurei em toda a volta e tô fazendo um enchimento pela abertura que eu fiz na parte de trás.
Então, você pode fazer essa mesma abertura aqui, não tem problema. É só encher mesmo até ali o limite dos espinhos, onde eu tô mostrando, tá vendo? Nessa parte de cima não precisa encher, porque a gente vai colar na cabeça. Depois fiz esses espinhos da frente, que parecem 2 bananas. E depois fui pro fuço. O fuço eu já fiz igualzinho ao do Sonic, o que muda é só o tamanho da boca. A luva dele, que parece uma luva de boxe, né? Eu já fiz a costura de toda a volta. Fiz o enchimento, não coloquei muita fibra para poder conseguir fazer essa colagem. E aí, depois que eu colei, que eu coloquei mais um pouquinho de enchimento. E depois encaixei o bracinho, como eu mostrei já no Sonic. Esse é o detalhe da luva do Knuckles, que parecem chifres, talvez. E aí eu já caseei toda a bordinha dele. E o enchimento, o truque é colocar um pouquinho de cola quente, encher de fibra, para poder o enchimento ficar compactado lá dentro e não soltar. Porque esses detalhes a gente vai colar direto na luva. Então é muito importante a gente compactar a fibra lá dentro para que esses espinhos eles não soltem. Já adiantei o corpinho dele, que é igual ao Sonic, juntamente com as meias. Colei o detalhe do peito. O tênis também é muito parecido, só o que muda são os detalhes. E na hora da montagem, se acontecer da faixa ficar maior do que a costura, é só você aparar, igual eu tô mostrando. E finalizei o tênisinho dele, colando todos os detalhes. Esse daí, que parecem os parafusos, eu fiz a colagem das bolinhas e pintei com canetinha em volta, dando um destaque a mais. E assim ficou o tênisinho do Knuckles. Já montei o rosto desse bicho vermelho, igual eu mostrei pra vocês no Sonic. Daí eu tô passando aí a cabecinha dele pra ficar bem alinhadinho e lisinho. E chegou a hora da montagem dos espinhos do Knuckles. Posicionei esse espinho maior com uma distância mais ou menos de 1 dedo da costura do topo da cabeça. E nessa parte onde eu não coloquei enchimento, vai ser aí que eu vou colar esse espinho. Só tomando cuidado para a cola não transbordar. E então a colagem principal é no topo da cabeça, igual eu tô mostrando para vocês. Já aproveitei e já colei o espinho da frente, alinhado com o espinho de trás. A única parte que eu colei ali foi no pescoço, esse espinho maior. Os outros eu deixei soltos mesmo. E aí você pode brincar, colocar um espinho pra frente ou não. Depois colei o rabinho e finalizei passando um blush. E vamos agora para o Tails, que é o bicho amarelo. E olha, esse é o detalhe do tênis, da parte da frente, aonde vai entrar o caseado. Por isso que você não pode passar cola nessa parte da frente. Então, ó, fiz a montagem do vermelho com branco para aí sim montar o tênisinho dele, porque tem essa característica desse personagem. Daí fica assim o tênisinho com o processo igualzinho que eu já mostrei para vocês e a montagem juntamente com a perninha e a meia. Já adiantei o corpinho, essa é a parte da barriga. Esses pelinhos eu não colhei, deixei soltinho assim de propósito. Já colhei os bracinhos. Essa é a cauda do Tails, que aí uni a parte branca com a parte amarela. Passei uma costurinha ali nessa junção, que aí no caso você pode usar o caseado de união, você pode usar o ponto atrás. E aí eu já fiz a costura em toda a volta, fiz o enchimento. E no caso, como eu fiz essa parte à máquina para poder agilizar o tempo, né, que eu precisava já entregar essa encomenda, eu acabei fazendo a máquina. Mas você pode fazer à mão, tranquilamente, que aí você vai fazer o caseado, vai fazendo o enchimento, até fechar toda a extensão dessa peça. Para fazer a junção das duas caudas, eu decidi fazer com costura do que colar, tá? Então, eu peguei uma agulha um pouquinho grande
e a linha na cor do feltro e fui fazendo esses pontinhos de vai e volta até fixar e deixar bem firme essa junção. E eu fiz essa junção com a costura até chegar no topo das pontinhas da cauda. E eu passei cola quente na altura ali do bumbumzinho dele e deixei 2 dedos acima da base do tênis. E assim ficou bem seguro o rabinho do Tails. O fuço dele é um pouquinho diferente dos demais, mas vai estar tudo indicado lá no molde para você seguir e fazer a marcação certinha, para fazer todas as costuras. Nessas laterais, você vai precisar fazer o ponto atrás para poder fechar e em toda a volta o caseado, exceto nesses pelinhos que eu quis deixar assim mesmo soltinhos. E depois também fiz o ponto atrás da boca vincando, igual eu já mostrei para vocês. Finalizei com o narizinho, que é igual aos outros. Fiz as orelhas igual eu mostrei para vocês no Sonic. Esse topetinho dele é só passar um pinguinho de cola nessa pontinha e deixar soltinho assim. Fiz os olhos também e chegou a hora de montar o rosto, que é basicamente igual eu já mostrei para vocês também no Sonic, que é alfinetar todo o processo, né, do fuço, juntamente com os olhos, as orelhas e o topete. Muita atenção na hora que você for cortar a abertura do pescoço, não façam como eu. Eu acabei abrindo um pouquinho além do necessário para o pescoço entrar direitinho e ficou frouxo, então eu tive que fazer o pontinho invisível para fechar essas aberturas, então muita atenção. E esse foi o resultado final da turminha do Sonic. Não esqueça de deixar o like para a irmã aqui de vocês, hein? E foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado deste passo a passo que eu fiz para vocês. Não se esqueça de adquirir o molde na descrição, no link que tá aqui embaixo. E se você reproduzir esta peça, este kit no caso, é só me marcar lá no Instagram, colocando a hashtag MoniqueEuAprendi, que eu vou estar curtindo e comentando, prestigiando o seu trabalho. E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!